Vamos começar, então, deixa eu abrir aqui. Só queria um pouquinho de água, se alguém puder me trazer. Amém. Hoje me deram um horário legal, hein? Hoje estou toda boba. Aleluia! Porque aquele dia eu tive que botar em modo WhatsApp 1,5 a 2. Eu falei correndo. Tem gente que nem entendeu. Mas amém. Hoje vou falar no 1. Aleluia. O tema de hoje da pregação é saia do canto. Amém? Alguém me perguntou, o Rancho me perguntou qual é o tema da pregação. Eu falei, saia do canto. Ele falou, hã? Eu falei, do canto. Não é canto de cantar. É canto de cantinho. Amém? Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Estava lendo o texto em João, coloca aí para a gente, João 2, do 23 ao 25. E aí eu li, fazendo meu devocional. E durante todo o dia, o Senhor vem falando comigo. E teve um momento que eu tive que parar no dia e começar a anotar. Essa pregação foi assim, eu fui anotando, quando eu vi, o Senhor tinha dado todos os tópicos, assim. Eu falo que o Senhor fala com a gente a todo tempo. E algumas vezes a gente tem que parar para anotar, para não esquecer. Sabe? E essa palavra falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. E diz assim o texto: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu estava lendo isso, e aí eu comecei a perceber como Jesus, ele não criava expectativas. A palavra diz que ele estava curando, fazendo milagres, ali em Jerusalém, e que muitos creram nele. Muitos creram nele. Mas a palavra diz que Jesus, mesmo assim, vendo que todos aqueles estavam crendo nele, porque ele realizava milagres, porque ele fazia algo para aquele povo, ainda assim, Jesus fala, bom, eu sei o que tem no homem. Ainda que eles digam que creem por conta de algo, eu sei o que é a natureza humana. Jesus não criou expectativas no homem, porque se ele criasse expectativas no homem, ele não teria cumprido o seu propósito. Muitas vezes nós criamos muita expectativa no outro, nas pessoas. E quando algo acontece, a gente fica muito mal. É da natureza humana o homem ser, muitas vezes, altos e baixos. É da natureza humana, muitas vezes, viver de trocas, ser volúvel, ser instável. Então, se Jesus olhasse para o homem e confiasse que aquele momento ali de palmas e exaltação fosse a realidade sempre, ele teria caído. Porque Jesus sabia que aquele mesmo que come na mesa com ele, pode ser um dia aquele que trai. Jesus sabia que aquele que andava sobre o mar com ele um dia, podia negá-lo. Jesus sabia que aqueles mesmos que o aplaudiram seriam os mesmos que um dia o crucificariam. E é por isso que ele não colocava a expectativa dele no homem. A expectativa de Jesus estava no propósito, não no homem. Mas por que você está falando isso, pastora? Porque eu tenho visto que muitas pessoas têm vivido experiências difíceis, dolorosas,
E tem saído do centro do propósito porque tem colocado mais expectativas em pessoas do que no céu. Tem colocado mais expectativas no homem do que em Deus. Tem colocado mais expectativas no que o outro pode oferecer do que naquele que tudo pode fazer. Muitas vezes estamos vivendo como escravos, sendo de fato livres. Então, em primeiro lugar, nesse tema de hoje, saia do canto, o primeiro ponto é: não crie expectativas nas pessoas. Você pode e deve amar as pessoas. Você pode e deve servir as pessoas. Você pode e deve, né, pastor Fábio, como você pregou hoje de manhã, honrar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos suportar as pessoas. E muita gente pensa que suportar, que está lá na Bíblia, é: ai, gente, eu não suporto tal pessoa. Ai, essa pessoa é insuportável. A gente pegou uma palavra e trouxe hoje para um outro contexto, mas, na verdade, quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, a Bíblia está dizendo: seja suporte de alguém. Pensa numa toalha. Sabe aquele suporte que fica lá no banheiro? Que se chama suporte. É exatamente isso a raiz da palavra. A toalha só fica pendurada porque existe um suporte. Porque se esse suporte cai, o que acontece com a toalha? Ela cai. E é por isso que a palavra diz: suportem uns aos outros. Então, as pessoas, sim, são feitas para são amadas, são honradas, são servidas. Nós suportamos uns aos outros, mas as pessoas não foram feitas para viver de escambo. Alguém lembra aqui o que é escambo? Quem está estudando a história, quem está jovenzinho, lembra, mas a gente estudou isso há muito tempo atrás. Você lembra o que é escambo? Troca. Troca, não de coisas financeiras, mas troca de coisas. Trocava farinha, um trocava farinha pelo, sei lá, azeite, pelo sal, pelo feijão. Quando não existia dinheiro, existia o quê? Escambo. Muitas vezes, a gente faz isso com pessoas. Pessoas não foram feitas para serem escambo. Então, muitas vezes, quando eu gero expectativa em alguém, na verdade, eu estou esperando uma troca. É por isso que Jesus não colocava a expectativa dele no homem, porque ele conhecia a natureza humana. Porque ninguém vai poder satisfazer a minha expectativa, até porque você não sabe qual é a minha expectativa, nem eu sei qual é a sua. E, com certeza, eu vou quebrar muita expectativa. E você também. Porque muitas vezes estamos esperando que haja troca. Eu faço algo para alguém, alguém faz para mim. Eu fui tão bom com aquela pessoa, então eu espero que ela seja para mim. Só que a vida não é assim. Essa não é a natureza humana. Muitas vezes você vai ser traído, você vai ser negado, você vai ser rejeitado. Sim, mas nem por isso Jesus deixou de amar. Nem por isso Jesus deixou de curar, Jesus deixou de lavar os pés. Não, porque mesmo conhecendo a natureza humana, ele sabia que a expectativa dele estava no céu e no propósito dele. E é isso que o Senhor tem nos chamado, a parar de colocar expectativa em pessoas e começar a colocar expectativa nele. Nele. E aí, quando a gente faz isso, a gente às vezes começa a dar um jeitinho, sabe? Então, em primeiro lugar, não coloque expectativa em pessoas. E, em segundo lugar, não dê jeitinho. O que é isso, gente? Existia uma mulher na Bíblia que se chamava Sara. Sara quis dar um jeitinho. Ela quis dar um jeitinho. Ela não conseguia ter filhos. E aí ela, apressadamente, resolveu colocar a sua serva para se deitar com seu marido e ter um filho para ela. Ela quis
se apressar no processo. Ela quis dar um jeitinho no processo. E aí o que acontece? Ela colocou expectativa em alguém. Ela colocou expectativa em que a serva ia gerar um filho para ela. E a gente sabe que isso não acontece. Vamos ler? Está lá em Gênesis 16, de 2 a 4. Gênesis 16, de 2 a 4. E disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sara criou a expectativa de que ela poderia resolver o problema dela através de pessoas. Muitas vezes, nós nos colocamos em certas situações, porque queremos apressar o processo, queremos dar o nosso jeitinho. Então, a gente começa a colocar expectativa no outro. Só que a palavra diz aqui que quando a serva se viu grávida, começou a se achar. Começou a menosprezar a sua senhora, a Sara. E Sara, achando que assim ela teria família, na verdade, ela teve um problema. E ela começou a se sentir rejeitada, desprezada, arrasada. Começou a ficar meio esquisita, porque Abraão ficou meio estranho também, né? Então, muitas vezes, a gente se coloca numa situação. Veja, Sara, ela deu poder à escrava. E depois ela que ficou escravizada. Às vezes, nós damos poder a quem não devemos, a coisas que não era para estar ali, e a gente dá poder, e depois aquilo que a gente deu poder nos escraviza. E depois de sermos livres, começamos a viver uma vida como escrava, sendo nós as livres, os livres. Porque muitas vezes colocamos na nossa vida algo que vai nos escravizar. Então, ela trouxe para dentro de casa alguém que menosprezou ela. Então, ela já era uma mulher que não podia ter filhos, e agora ela tinha uma mulher dentro da sua casa que estava grávida do seu marido e que estava se achando mais do que ela. Percebe? E aí, qual é a tendência natural? Vocês estão comigo? Ir para o canto. Essa é a nossa tendência natural. Quando a gente começa a criar expectativa em pessoas, quando a gente começa a dar o nosso jeitinho e as coisas não saem como a gente quer, quando nós somos rejeitados, menosprezados por aqueles que nós esperávamos que nos amassem, que nos dessem a mão, que fossem nossos amigos, a gente começa a querer se colocar no cantinho. Quando eu criei expectativa, talvez no meu líder, talvez em algum lugar que eu passei, em algum lugar, né, no chefe, no pai, na mãe, eu criei tanta expectativa, e quando isso não retornou para mim, eu me senti menosprezada, desprezada, eu começo a me colocar no canto. E a gente vai ver isso. Sara, ela, você vê aqui, eu quero que vocês coloquem aí, deixa eu ver aqui, Gênesis 16, de 2 a 4. Já foi, não foi? Foi. Quero saber se vocês estão prestando atenção. Gênesis 18, de 9 a 14. E aí, um belo dia, 3 homens estão passando pela cidade. 3 homens que foram enviados por Deus, representações divinas,
anjos, estão passando pela cidade e Abraão o chama para a sua casa, para comer com eles. E aí Sara cozinha, Sara faz tudo do bom e do melhor e faz a mesa farta para aqueles homens, que eram representações do próprio Deus. E aí a gente vai ver que esses homens, eles entram na casa, se sentam para comer, Abraão está ali, e onde está Sara? Não está. E a palavra diz assim, que eles disseram, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele, Abraão. Então disse o Senhor, através daqueles homens, o Senhor disse, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Pode colocar. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Pode passar. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Respondeu aquele homem. Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Deus tinha uma promessa para aquela mulher, mas ela havia dado poder a uma escrava. Mas Deus tinha uma promessa para ela. E aí você entende quando a gente sai do centro do propósito, porque o que Deus tinha para Sara e Abraão era uma promessa, mas ela sai do centro do propósito, dá um jeitinho, cria expectativa, fica mal, e o que acontece com ela? Ela vai lá para o cantinho. A palavra diz que ela ficou atrás da porta, ouvindo o que Deus estava falando sobre ela. Ela não teve a coragem nem de sair para estar com aqueles homens, porque ela estava tão mal. A Bíblia nos mostra uma Sara que desanimou da vida, que se sentiu tão rejeitada, tão menosprezada, tão arrasada, que ela se colocou num canto e ficou. E muitas vezes nós também fazemos isso. Saímos do centro do propósito de Deus e resolvemos viver aqui no cantinho. Aqui no cantinho onde ninguém me vê. Aqui no cantinho, escuro, quietinho no meu quarto. No cantinho escuro da minha casa. Só eu, minhas lamentações e meu Netflix. Começamos a dar desculpas. Começamos, talvez, a vir para a igreja e sentar num lugar bem escurinho, onde ninguém vai me ver. Eu não quero fazer mais nada, eu estou cansada de criar expectativas, porque eu só fui ferido, eu só fui menosprezado, eu só fui rejeitado, eu fui abandonado, então eu vou ficar quietinho aqui no meu lugar. Não quero conversar com ninguém. Não quero papo com ninguém. Amizade, não quero mais. Célula, não vou mesmo. Liderança, nunca mais. Nós começamos a nos colocar nesse canto. E esse canto em que nós nos colocamos é maligno. Porque é isso que Satanás quer, te colocar no cantinho, te colocar no escurinho, te colocar bem longe das pessoas. Sabe para quê? Para que você não cumpra o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. É por isso que Jesus não se colocou no canto, mas no centro. É por isso que Jesus não teve expectativa no outro, mas em Deus. Porque nada e nem ninguém te faz sair do centro do propósito quando você coloca as suas expectativas nele. Sabe por que Sara estava escutando atrás da porta? Porque ela deu poder a uma escrava. Enquanto Deus tinha para ela uma promessa.
Deus nessa noite está nos chamando. Saia desse cantinho que você se colocou. Você precisa decidir se você quer sair. Porque tem gente que senta aqui nesse cantinho, vou sentar aqui no cantinho de novo. Tem gente que senta aqui no cantinho e pensa assim, só vou sair daqui quando alguém vier aqui me buscar. Será que alguém está me vendo no cantinho? Está vendo? Ninguém me vê. Ninguém percebe que eu estou no cantinho. Ninguém percebe a minha dor. Ninguém percebe quem eu sou. Está vendo? Eu vou ficar aqui nesse cantinho até meu marido ver que eu estou muito chateada. E o marido não vê, né? Você olha para o alto, você faz beicinho, você respira fundo, o marido não vê. Só vou sair daqui quando os meus filhos me derem valor. Vai ficar no cantinho, igual um esqueleto, né? Esperando no canto me darem valor. Sabe qual é o dia que alguém vai te tirar desse cantinho? Nunca, porque é você que tem que levantar e decidir sair dele. Amém. Glória a Deus. Se você está esperando alguém te dar valor, eu vou dizer para você, quem vai te dar valor? Você mesmo. Se você está esperando alguém te respeitar, se respeite. Se você está esperando alguém priorizar você, se priorize. Se você está esperando alguém amar você, se ame. Porque você já tem valor, você não precisa receber algo que você já tem. Na minha época lá, de adolescente, tinha um hino que falava assim, você tem valor. Pois, deixa eu ver se tem gente velhinha aqui. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de se menosprezar e se colocar no cantinho. Para de ouvir alguém falar sobre a sua vida atrás da porta. Sai desse lugar. Se levante e viva o que Deus tem para você. Mas isso é uma decisão. Por isso que o quarto ponto é, você precisa decidir. Olha o que Paulo faz, a metáfora que Paulo faz de tudo isso que a gente falou aqui, que está lá em Gênesis, sobre Sara, Abraão e Agar. Está lá em Gálatas 4, 22. Eu vou pular um pouco os textos, porque não dá para ler tudo. Diz assim, é isso aí. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Ó, Paulo que está falando, isso aqui já é Novo Testamento. Um da escrava e outro ele teve da livre. 23. É o 23? Tá, vou ler aqui do meu. 28. Bota no 28. Aí Paulo fala assim, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac, está falando da gente. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. 31. Portanto, irmãos, olha de quem Paulo está falando. Não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Ele está fazendo uma metáfora conosco. Por que você vai ficar num cantinho se você não é o filho da escrava? Você é o filho da livre. Deus tem uma promessa para mim e para você. Nós já somos filhos. Mas no cantinho a gente fica sentindo pena de nós mesmos. Muitas vezes vocês falam assim, mas pastora, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o quanto eu fui ferido, o quanto eu fui ferida. Lá na minha infância aconteceu isso, e tal coisa, e tal coisa. Às vezes eu escuto isso demais, e eu falei, até hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Eu falei assim, ok, eu sei que a tua dor é real.
Eu não estou dizendo que você não teve essa dor. O que eu estou dizendo para você e para mim é que eu não sou mais aquela garotinha lá da infância. Você não é mais aquele garotinho da infância. Você hoje é o filho da promessa. Você não é mais escravo, você é filho. Você, como um garotinho, não podia resolver, mas agora você é o filho do Deus Todo-Poderoso. Você tem o valor, você tem o maior poder do mundo, que é o Espírito Santo que se move em você. Então não dá mais para você usar esse argumento. Não dá mais para dizer que você não consegue, porque você tem o maior poder do mundo dentro de você. E o maior poder do mundo não está dentro de mim e de você para a gente ficar naquele cantinho. Amém? E muitas vezes, as pessoas que nos machucaram seguiram com a vida. E somos nós que estamos aqui parados. E deixa eu te contar uma coisa. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Não é de mais ninguém, é a sua vida. É a sua vida. Deus te deu a sua vida. Deus não deu a sua vida para outra pessoa, Ele deu a você, Ele deu a mim. Então para de se menosprezar e se sentir pequeno. Porque quando a gente é escravo, vamos lembrar lá, da época da escravidão. Quando se era escravo, o escravo não podia ter escolhas. Quem fazia escolha para ele era o Senhor. Era o seu Senhor, o dono, aquele que pagou por ele. Mas, quando teve a lei, né, da abolição, os escravos viraram livres. Só que tem um pequeno problema quando você é livre. Porque quando você é escravo, você não tem escolha, mas quando você se torna livre, junto com a liberdade, vem também a responsabilidade. Porque toda liberdade traz responsabilidade. Você tem uma vida, você é livre, Deus te deu isso, Deus já te libertou. Mas a decisão é sua, se você vai viver como escravo ou como livre. Mas entenda uma coisa, hoje todas as suas decisões têm responsabilidade. Até quando você diz que não vai decidir, você já está decidindo. Porque não tomar uma decisão é decidir em não fazer nada. E isso também tem consequência. Até quando você decide não decidir, você está decidindo. Vocês conseguiram entender isso? Ah, mas meu marido que resolveu. Ai, não quero nem me meter. Ah, está acontecendo isso, mas eu não vou nem me meter nisso, vou deixar. O negócio está pegando fogo, mas eu decido que eu não vou me meter. Deus está te dando ousadia, Deus está te dando as ferramentas e você diz que não vai. Não. Eu vou ser omisso. Omissão ou ação é tudo decisão. E toda decisão traz consigo consequências. Estava ficando bom, mas aí vocês ficaram até um pouquinho... Porque chocou? Porque o quinto ponto é, seja responsável. Deus deu a sua vida para você. E Ele te libertou. Tem um filósofo chamado Sartre, meio doido, mas ele fala uma frase até um pouquinho forte, mas é exatamente um pouquinho do que a gente está falando. Ele diz que o homem está condenado em ser livre. Aí você pensa, uau, mas condenado em ser livre? Sim. Porque tudo que ele faz é uma escolha. Tudo é uma decisão. A omissão é decisão, é escolha. A ação é uma escolha. Nós temos uma infinidade de escolhas. E é por isso que nós, hoje, somos livres. Eu conversava com uma mulher
E ela dizia assim para mim: no meu tempo eu não pude estudar, porque tinha que trabalhar. Eu era criança, eu queria estudar, mas os meus pais disseram que eu tinha que trabalhar, então eu não estudei. Eu queria tanto ter estudado, e aí eu não estudei. E eu perguntei para ela: por que você não estudou depois que você casou, já que você não estava mais com seus pais? Era uma época difícil. E ela falou: porque eu engravidei. E eu falei: por que você não estudou depois que você criou o seu filho? Porque eu engravidei depois de um tempo de novo. Aí eu falei: quanto tempo depois? Ela falou: 8 anos. E por que você não estudou nesse meio tempo? Porque eu tinha muito trabalho com criança. Aí eu falei: por que você não estudou depois que as crianças cresceram? Ela: porque eu já estava cansada. Mas por que você não estudou, então? Ela falava que a culpa era dos pais. Eu falei assim: mas por que você não estudou quando você já tinha tempo, quando você já estava com os filhos criados? Se essa era a sua vontade, se esse era teu sonho, por que você não estudou, então? Ela olhou para mim e disse: você faz muita pergunta. Entende? Quando a gente cria um argumento e coloca a culpa no outro, a gente senta no nosso cantinho da lamúria. Não estudei, porque meus pais eram terríveis. Mas eu não fiz isso por causa do meu marido. Não fiz aquilo porque meu filho não deixou. Vivi para essas crianças, não tive sonho. Mas quando alguém pergunta por que você não fez algo e você precisa assumir: eu não estudei porque eu não peguei, me levantei do canto e decidi estudar. Porque eu não parei de culpar os outros e não tomei responsabilidade pela minha própria vida. Porque se eu tivesse tomado responsabilidade pela minha própria vida, eu não estaria me lamuriando num canto, eu estaria vivendo. Se você quer viver mudanças, você precisa ser responsável. E ser responsável dói. Porque você vai precisar assumir que muitas coisas na sua vida não deram certo porque você simplesmente colocou expectativa no outro, falou do outro, botou justificativas que alguém impediu você de ser alguém, porque mas a verdade que você não quer dizer para você mesmo é: eu não me levantei do canto porque estava confortável me lamuriar. Mas a palavra vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Lá em Romanos 8, 15 e 16, vou correr um pouquinho, anota aí. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, ou Paizinho. Vocês não receberam um Espírito que os escravize de novo para vocês terem medo, mas vocês receberam o Espírito de adoção. Nós somos filhos. A palavra vai dizer lá em Timóteo que Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Então nós temos tudo o que precisamos para sair desse lugar e vir para o centro do propósito. Você pode dizer para mim até que você tem medo. E tudo bem ter medo. O problema não é ter medo de fazer algo. O problema é ficar no canto com medo. Tem medo? Vai com medo, mas vai. Porque no meio do caminho a coragem te encontra. Mas a coragem só te encontra caminhando. No canto a coragem não te encontra. Jesus.
Pare de colocar as suas expectativas em pessoas e comece a colocar as suas expectativas no céu. Você sabe que eu não estou pregando para vocês? Eu estou pregando para vocês e para mim. Porque a nossa tendência natural é ficar nesse lugar aqui. Porque aqui não tem exposição. Aqui eu não preciso lidar com um monte de problemas. Mas sabe qual é o problema da zona de conforto? É que aqui não acontece nada. Aqui não acontece absolutamente nada. E às vezes você está lá rolando o seu Instagram e vendo um monte de gente vivendo um monte de coisa que às vezes nem é real e você fica aqui, tá vendo? Olha fulano viajando, olha fulano trabalhando, olha fulano, e você no cantinho, e você aqui se lamuriando. Vivendo uma vida, nem a deles é real muitas vezes, nem essa aqui é sua real, porque viver no canto não é uma vida real, porque se Deus nos levantou para sermos filhos e filhos dele, herdeiros e herdeiras, nós não vivemos nesse lugar, esse lugar que não é nosso. Esse lugar não é nosso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu não sei em que momento ou em que área da tua vida você se colocou no canto. Ou você se deixou no canto. Eu não sei em que área da tua vida você tem colocado expectativa em pessoas, dependendo de pessoas. Mas nessa noite, eu me levantei do meu canto. Porque para eu estar aqui falando para vocês, eu tenho que sair do meu canto. Sair da minha zona de conforto e me expor. E dizer para você, Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou para estar no centro do propósito. Eu não sei se você estava esperando algo de alguém. Talvez você esteja dependendo emocionalmente de alguém. Mas o Senhor está nos dizendo, passe a ter expectativa em mim. Dependa de mim. Viva para mim. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Você não precisa correr. Você não precisa se estressar. É no descanso do Senhor que as coisas acontecem. É no descanso. É no descanso. Eu e você não precisamos dar jeitinho. Eu e você não precisamos apressar o processo. Porque quando nós estamos descansando em Deus e nos relacionando com Ele, deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi depois de muita pregada. E sabe o que é bom a gente aprender com quem já levou pregada? É que a gente não precisa apanhar. Tá entendendo? Antes eu falava assim, Senhor, eu quero tal coisa, Pai. E aí minha oração era, Senhor, eu quero isso e aquilo e tal. E eu falava e eu dizia como que aquilo tinha que chegar. Como o pastor Fábio falou aqui, a gente quer até falar o como. E tem que chegar assim, e tem que fazer isso. Eu era aquela filha mimada, né? Que quando pedia tal boneca e a boneca não chegava, rolava no chão. Porque eu era dessas. Aquela filha que pai e mãe passa vergonha na rua. Que quando pede um negócio e o negócio não dá, a gente fica rolando, chorando, cheio de meleca na cara. Eu era essa criança. Só que às vezes a gente na vida espiritual quer ser assim também. Então a gente pede algo e a gente não recebeu aquele algo, a gente quer rolar no chão, fazer beicinho, chorar. Deus não vai se mover por causa da tua pirraça. Deus não se move por pirraça. Eu aprendi isso apanhando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu aprendi que eu estava fazendo errado, eu comecei a pedir de forma certa. Deixa eu te explicar como é a forma certa.
eu comecei a falar assim: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que sabe o começo, o meio e o fim. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode ver o que eu não posso ver. Então, Pai, é isso que eu quero. Mas vê aí, o Senhor que vê tudo, se isso é bom para mim mesmo. Porque às vezes eu estou pedindo um negócio e eu nem sei se é bom. Eu não sei se isso é bom para mim. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas e vê até o fim, o Senhor sabe se é bom para mim. Então escolhe para mim, Senhor. Escolhe para mim e eu vou ficar aqui aguardando. Porque se algo não chegar, é porque eu sei que o Senhor não quer isso para mim. Mas o Senhor tem o melhor para mim, porque o Senhor é meu Pai. Então traz o melhor para mim. Traz o teu melhor para mim, Senhor. Porque tudo que o Senhor tem é melhor do que o que eu quero. Entende? A palavra diz que é abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então não fica questionando por que não foi isso, por que não aquilo. Senhor, eu sou grata. Eu sou grato. E eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque o Senhor é um Deus abundante. O Senhor é um Deus abundante. O Senhor tem para todos os seus filhos. E eu quero só o que é para mim. O que o Senhor quer para mim. Então nessa noite, enquanto a gente está adorando, eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a falar com Deus. E pedir ao Senhor para te tirar desse lugar que você mesmo se colocou. E se você de alguma maneira tem dado poder para alguma escrava ou algum escravo sobre a sua vida, você nessa hora vai quebrar esse poder que você deu. Você vai tomar de volta o poder, porque o poder já está em você. Você vai parar de dar poder para o outro, porque você entende que a autoridade e poder já está em você através do Espírito. E você vai falar com o Senhor: Senhor, hoje eu decido, só se você quiser. Hoje eu decido sair desse canto. E eu não sei qual é o canto que você se colocou, mas você sabe. E eu quero que você diga para Deus: Senhor, eu quero sair desse canto. O canto da rejeição, o canto do menosprezo, o canto da inadequação, o canto do conforto. Eu não sei qual é o canto que você se colocou. O canto da dependência, da carência. Eu quero sair desse canto e ir para o centro do teu propósito. Então faça essa oração com o Senhor. Só você e Ele.